Bom, vamos lá. Então, amados, é muito importante, é o que a Bia falou, né? Nós precisamos entender que muitas vezes a gente não vai estar agindo como. A gente não vai ser o tolo por completo, né, amor? A gente não vai ter 100% das características, mas muitas vezes a gente vai ter uma ou outra ali que a gente nem percebeu. E o fato da gente não perceber nos faz muitas vezes ter esse tipo de colheita. Até porque, quando nós seguimos o direcionamento do livro de Provérbios, o Senhor, ele honra princípios. Ele honra princípios. Quem planta Ele segue princípio, isso. colhe muito. É exatamente. Amor, você consegue mandar o link pro pessoal que tava? Acho que a Michelle, o Gabriel também tava. Tá bom? Então, só recapitulando, gente, os dois últimos princípios que eu falei foi o caminho para a destruição e a vergonha e a humilhação. Sempre quando você vê alguma dessas características da pessoa como tolo, pode ter certeza que ela ou está colhendo ou ela vai colher, ok? Porque normalmente esses são o resultado. Porque normalmente quando você vai agir como tolo é porque geralmente é mais fácil você agir como tolo do que você se auto perceber, se autoexaminar e você mudar. A autoexaminação e a transformação, ela muitas vezes para o tolo é muito difícil. Então, a terceira coisa que você vai ver de característica, a terceira coisa de resultado que você vai ver com a pessoa que é esquentada, a pessoa que fala pelos cotovelos, a pessoa que despreza, não teme a Deus, sabe? A terceira coisa que você vai ver vai ser o conflito e a confusão. Provérbios 18:6. A boca do tolo traz contenda. Fala assim, ó, na versão NVI: os lábios do tolo provocam briga e a sua boca atrai açoites. Gente, os textos bíblicos vocês estão conseguindo pegar? Ou tá muito rápido? Tá de boa, Gi? Que bom. Quero fazer algo bem tranquilo para vocês pegarem mesmo, pra vocês terem base mesmo. Amém? Provérbios 29:9 fala também: o tolo gera discussão. Então você vê, cara, eu fico impressionado, pessoas. Aí, hoje em dia, se tornou basicamente moda que o ministério das pessoas parece que é discussão. Colocar o seu ponto acima do próximo. Debate. Só debate. Você sabe que a pessoa não vai mudar, você sabe que a pessoa não concorda com o seu ponto, não vai trazer transformação, não vai trazer mudança, você só quer colocar o quê? O seu ponto. Por quê? Por orgulho. Por orgulho, e aí o que que vai gerar? Vai gerar discussão. É aquela pessoa que, mano, é impressionante, a pessoa vive em discussão. Onde ela está tem briga, tem confusão, tem desgaste, sabe? É aquele tipo de pessoa que você fala, mano, olha, até minha mente cansa, viu? E você acha que em Cristo Jesus isso deveria ser normal? Claro que não, claro que não. Mas a gente precisa entender que muitas vezes é por isso que nossos caminhos não prosperam. Ai, Senhor, mas o Senhor tem uma promessa na minha vida que eu vou prosperar, que a minha empresa vai prosperar e tal, não sei o quê, mas aonde a pessoa está gera discussão. Eu não fecharia negócio com uma pessoa que o tempo todo tá brigando. É uma bomba relógio. Mas aqui, ó, Provérbios 9:7. Quem repreende o zombador ou o tolo, quem repreende o tolo traz sobre si afronta, e quem censura o ímpio recebe injúria. Não repreenda o zombador, para que não te odeie. Repreenda o sábio e ele te amará. Não fale aos ouvidos do tolo, porque despreza a sabedoria das tuas palavras. Não responda ao tolo segundo a sua astúcia, para que não te faça semelhante a ele. Responda ao tolo segundo a sua astúcia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque ele está falando sobre você não responder ao tolo com grosseria, mas lidar com o tolo como um tolo. Entende? Não entrar na pilha do tolo, mas responder ele na tolice dele. Entende? Faz sentido isso para você? Qual que é o texto aqui? Para eu Cadê aqui, passar? ó? Provérbios 26. Ó, o texto é Provérbios 26.
do 4 ao 5, tá? Ok? Aí tem, eu li alguns que falam sobre isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do repreender, porque, gente, vocês são futuros ministros, né? E nós temos que tomar cuidado e também temos que ver como que a gente reage quando falam conosco, sabe? Porque a tolice, ela é demonstrada também, para mim, assim como maturidade, a tolice, ela é demonstrada no quanto você se ofende, quanto você é vou falar uma palavra, O seu... repreendido, Repreende, né? chamado atenção, entende? Então, muito cuidado. Você, foi o que o Gustavo falou. Vejam os momentos, olhem para vocês e pensem assim: qual é o que está acontecendo na minha vida? O que eu estou colhendo? Revejam os seus frutos. Hoje é noite de você rever os seus frutos. E dentro dos seus frutos, entender o que eu estou sendo tolo dentro disso aqui para estar colhendo o que eu estou colhendo hoje. E aplicar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ele é o princípio de tudo. A sabedoria de Deus é o que te guardará dentro do caminho do Senhor. A sabedoria de Deus guardará, ela te esconde. E no dia mal, ela ainda te aconselha. Com as pessoas, ela te direciona. E na sua própria vida, ela mostra. Porque a sabedoria é a vertente do Espírito Santo. Então, a palavra do Senhor, eu amo isso. Abracem a sabedoria quando ela clama. Peçam ela mais do que os dons, mais do que a manifestação, mais do que orar em línguas, mas peçam sabedoria. Porque aquele que pede vai receber. Aquele que abraçar, aquele que acessar. Gente, isso tem uma coisa que eu não me arrependo. É claro, eu estou crescendo, ainda tem atos de tolo, né? Mas se tem uma coisa que eu não me arrependo e que eu vejo a diferença no meu dia a dia, é ter a sabedoria mesmo. Isso que eu acho mais interessante, amor, é que a base de toda a inteligência emocional vem da Bíblia. Toda. E a base de toda a inteligência emocional, muita dela vem de Provérbios. Então, a partir do momento em que você começa a ter entendimento do livro de Provérbios e você começa a seguir o livro de Provérbios, a viver na sua vida, cara, você começa a ter a base da inteligência emocional, porque nada mais do que é que você saber gerir as suas emoções. Eu acredito que o Espírito Santo, ele nos deu esse espírito de controle, de domínio próprio, sabe? De domínio próprio. Esse domínio próprio é entender aquilo que é ministrado sobre as nossas vidas e nós, sabe, temos essa gestão das nossas emoções. Posso por amém? Porque a palavra do Senhor fala, o nosso espírito está pronto, mas o que atrapalha a gente viver é as nossas emoções. E é por isso que eu falo para você que a gente vai entrar num ponto muito engraçado. É por isso que muitas vezes a gente vive ciclos, ciclos de erro, porque o tolo ele fica preso em ciclos de erro. Você pode ver, a pessoa ela é transformada, ela muda em várias áreas da vida. Ou você pode estar transformado, você pode mudar em várias áreas da sua área familiar, você pode se transformar muitas vezes na sua área conjugal, você pode se transformar muitas vezes na sua área espiritual, crescer, sabe, ter os dons, oração em línguas, ter um relacionamento com Deus, mas parece que na sua área é, na sua área física e emocional, as coisas não mudam. Não vai para frente, você vive os mesmos ciclos, os mesmos erros. Você volta a confiar para as mesmas pessoas, você volta a dar sua intimidade para as mesmas pessoas, você volta a, quando o Espírito Santo fala para você, não quero você falando dos meus projetos que eu tenho sobre a sua vida, para outras pessoas, você vai lá e começa a abrir sua boca, você começa a dar a sua intimidade para quem você não devia dar mais a sua intimidade, aqueles que o Senhor já afastou da sua vida, você volta a ter Volta contato, caminhos que volta a você não caminhos. Então são o quê? São ciclos, ciclos de erro. reclama muito. É, a reclamação também, é a questão do tolo também. Exatamente. Então, assim, o tolo ele fica preso em ciclos de erro. Uma base bíblica, Provérbios 26:11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete sua tolice. Ele erra, sofre e volta a errar de novo. Sabe aquela pessoa que você vai, você ajuda, você quer ajudar sem a pessoa pedir? Por, por que que você não ajuda quem? Por que você não ajuda a pessoa
sem ela pedir. Porque ela não está preparada para ouvir a sua ajuda, ela não está preparada para receber. E aí, quando você entrega para ela, a pessoa vai, ouve por um ouvido, sai pelo outro e volta a cometer os mesmos ciclos. Mas eu posso falar posso ir até um ponto mais forte, maior assim, Além. além. Se hoje você precisasse debater com alguém, você debateria com a palavra? Vai linkar. Você debateria com a palavra? Aí você fala, ok. Mas se hoje, às vezes a gente está mais disposto a debater com a palavra do que disposto a ajudar pessoas. A gente está mais disposto a estar certo, né? Isso, porque a gente quer estar certo. Eu vi que você anotou ali, mas entra muito de dentro disso. Fica preso em ciclos, sempre querendo debater, sempre querendo discutir, porque o tolo não escuta. É a certeza dele, é aquilo que ele tá certo. E eu vou falar um negócio que eu vejo aqui. Às vezes, e já vai falando meio que isso, mas às vezes a pessoa, ela tá tendo sábia na igreja e tola dentro das finanças da casa dela. Porque só ela sabe administrar, só ela sabe, só ela faz, só tem que ser do jeito dela, quando ela quer, da maneira que ela quer. Entende? Eu tô vendo aqui que a questão de ciclos não amadurece, mas a gente tem que ver a vida como um todo. A gente tem que olhar para 7 eras de vida plena e falar e ver, não basta ser sábio somente em uma área, porque pode acontecer isso. Pode ser que eu tenha sabedoria para lidar com uma coisa e eu não quero ter sabedoria para lidar com outras coisas. Entende? Então, olhe para dentro e veja, olha o ciclo que eu estou vivendo. Se você acha que você está certo naquilo ali, porque você conhece aquilo ali, porque tem que ser daquele jeito, você é um tolo. Porque o sábio tem que estar sempre disposto a aprender, independente do local. Independente do local. Sempre disposto a aprender. Porque é assim sua sabedoria se acumula. O sábio nunca vai se ofender em aprender mais. E ainda que repitam a mesma coisa que ele já ouviu, ele vai escutar, porque não vai doer ouvir de novo. Agora, se dói ouvir de novo, aí você vai por orgulho, orgulho é tolice. E mostra a imaturidade. Caramba, não, agora eu nem sei mais o que falar. Eu sou bem então da base, então. Nossa, você já deu tudo, já falou tudo. Hein? Eu não vou ser todo de falar por cima. Eu vou ser o último a falar, se é que vocês me entendem. Eu vou primeiro ouvir e depois falar. Amém? Tô brincando aqui, mas, gente, é muito forte isso porque a Você gente. ficou em pausa, eu não sabia se você estava bravo Não, comigo. não, tava só recebendo, tava recebendo. Falei, não, é verdade, é Meu Deus, verdade. ele tá me olhando, me encarando. Não, mas é isso. E assim, gente, é, esse assunto veio, e assim, ele veio como bálsamo, principalmente agora, nesse momento, porque eu sinto que o Espírito Santo tem tratado muito com o nosso emocional. E sabe, eu já percebi pessoas muitas vezes tendo estigmas, que é preconceito, sabe? Que é tipo assim, reações, como se o emocional e o espiritual barrar a palavra ficassem tipo assim. Mas, gente, não é. É assim os dois. Assim como, Eles andam em conjunto. assim como a alma e o espírito. Assim como ao meu espírito. Não, assim como não tem como você, assim, separar por completo, cara, os dois andam junto. Não tem como eu chegar para você, assim como Samuel, eu sou da pessoa que creio, que assim, não tem como eu chegar para você e falar assim, ó, entrei no meu trabalho, liguei a chavinha e tô assim, eu sou o Samuel do trabalho. Sou o Samuel do trabalho, sou o Samuel. Então, não sei o quê, saí do trabalho, desliguei a chavinha. David, David Leonardo, baixou o David Leonardo. Meu lindo, minha linda, tudo bem? Você tem que abrir a câmera, porque eu tô Entendeu? atrás de você, só Entendeu? lindo, Tipo, mano. não tem como, entendeu? Então você é a mesma pessoa, então por isso que nós precisamos Olha entender. lá. Ah, as duas ali lindo. Fala, meu lindo, minha linda, Ai, eu não quero. entendeu? Muda, vai, Tá só bom, muda. parei, vamos lá. Então assim,
O mesmo Samuel que eu sou aqui, eu também sou no dia a dia, e vocês têm que ser assim também, porque o Senhor Jesus fez cada um de nós dessa forma. E é por isso que quando nós começamos a entender os padrões de uma pessoa que é tola, uma pessoa que não quer crescer, entendeu? E muitas vezes é o que a Bia falou. Não é você por completo, mas tem características suas e você pode estar vivendo ciclos. Agora vamos voltar para onde nós estávamos no ponto. A gente falou o quê? 4 pontos até agora do resultado do tolo, que é a destruição de relacionamentos, de situações, de oportunidades. O tolo destrói a sua própria oportunidade. Destrói a sua própria oportunidade. A pessoa tem a oportunidade que for, mas ele destrói, faz questão. Vergonha, uma humilhação, ele mesmo se expõe. O tolo, ele mesmo. Só você dá um. Deixa eu falar. Se expõe sozinho. O tolo é igual palhaço, só precisa, Nossa, isso aí foi esculacho. Isso só precisa de um palco, né? só precisa de palco. Dá Misericórdia. um palco que ele mesmo faz, não precisa falar nada. Aí é esculacho. Mas vamos lá. É direto, não é? O tolo vive em conflito. Então, se muitas vezes você está buscando, você está querendo, conflito, tal, treta, está querendo tal, não sei o quê, cara, se autoanalise, se É, autoexamine, você não aguenta, entendeu? você quer bater. Ai, porque Se vai autoexamine. se ver comigo. Porque assim, o resultado do conflito, o resultado que a gente vai entrar aqui agora, em um dos pontos, na verdade é lá pro ponto 6 é a perda de relacionamentos. Tem. Então, você pode ver, eu ia colocar o ponto 6 aqui, mas o ponto 5 a perda de relacionamentos. Ponto 6 é não crescer. Esse ponto 5 é não crescer. A perda de relacionamentos. Então, Provérbios 14, 7 vai falar assim: afaste do tolo. Afaste-se do tolo. Porque você é a média das 5 pessoas com que você anda. Então, se você começa a andar com tolo, adivinha o que que você vai se tornar? Você já viu uma anta andando com Meu um Deus. animal? Meu Deus do céu. Não, anta anda com anta. Burro anda com burro. E Meu ainda que o Deus. burro queira pegar um cavalo, Meu vai Deus. nascer outro burro. Ainda bem que a gente tá fechado aqui. Tem que ser Entendeu? cancelado. Não, tem que ser sincera. Tem que ser Eu sou sincera. mente. Fica pra sua mente. Se você anda com Não burro, beber água de par. você é burro. Se você anda com anta, você é anta. Ou se você é homem, você é um anto. Como diz a minha sogra, eu chorei com essa Você é palavra. antinho. Você, Hã? a gente tem um monte de antinho. Mano. Não, isso pra mim foi Antinho, a mais, Sérgio. velho. Um Entendeu? antinho, Sérgio. Vai gerar um monte de antinhos, entendeu? Misericórdia. Mas Isso enfim. é real. Cuidado com quem você anda. Preste atenção. Uma hora, não, a palavra diz, uma hora você se torna. Por muito andar, uma hora se você se visualizar, uma hora tá muito junto, você se torna sim. Ah, não! Não, estrela, luz, flor do jardim do Éden. Eu tô ficando, alguém falou que não, eu tô ficando estressada. Torna sim. Torna sim, por isso que tem que tomar cuidado. Você que anda em mundo, lugares circulares, onde você tem pessoas que não são da igreja, cuidado, muito cuidado, porque se você anda com anta, você vai se tornar uma anta. Mas, Bia, e o meu brilho? E a minha luz não vai resplandecer sobre eles? Você realmente acha que você está brilhando tanto assim? Com tanta luz assim? Olha, Gente, cuidado, a burrice contamina. exatamente. Não, mas isso é muito real. Porque a gente só dá aquilo que a gente recebe. Mano, E se a gente tá recebendo burrice, o que você vai entregar? calma, calma. Calma, Serginho. Serginha, calma, Serginha. Vocês estão gostando? Não é verdade? Eu tô gostando muito. Me deixa, Vera. Ao contrário, mudou aqui. Serginha. Fala pra mim se seu pai não ia falar a mesma coisa. Filha, Seu pai ia Samuel, falar. filho, corta isso. É sério. Mas enfim. Vocês que andam na vida circular, muito cuidado. E a gente também, né? Não, A gente tá em sim, outro plano. mas a gente vive com gente da igreja. A gente vive com gente da igreja. Tem gente que tá aqui e vai pra faculdade. Tem gente que vai aqui e trabalha com pessoas que não estão na igreja. Lucas só dando risada aí, né, Lucas? E que trabalha com gente que não é da igreja.
Então, como que eu faço para mediar isso, Bia? Porque eu não posso sair do trabalho, eu não posso sair da faculdade. Você tem que se encher muito e estar sempre muito cheio, porque você precisa estar sempre transbordando, para que assim outras coisas não te influenciem. Entende? Só vaso vazio ou vaso pela metade influenciado. Vaso cheio, transbordante não é influenciado. Mas eu sei que aqui tem uns que não estão transbordantes assim. Eita, Fala aí, não, eita. eu veio aqui Juro. agora. Gente, diante de Deus, não tô apontando ninguém, nem sei quem é. Os pessoas estão falando isso. Glória a Deus. Mas se doeu, é você. Bateu, recebeu, leva que é seu. E por isso que a gente tem que começar a fazer com a câmera aberta, porque eles podem estar falando, nossa, a Bia, o Samuel, tá, 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 tá. Entendeu? Tinha que começar. Mas enfim. E tá gravado aqui também, não sei quem vai estar assistindo, mas receba aí. Ponto 6 que eu queria trazer também, da colheita do tolo. Não cresce nem amadurece. O tolo ama a sua própria tolice, ele não evolui, porque não aceita correção, não muda o comportamento. É uma criança, entende? Então, eu vou depois falar para vocês o ponto final de como vocês devem lidar com uma pessoa tola, ou como vocês devem lidar consigo mesmo, tá bom? Como você deve lidar com a pessoa toda, ou melhor, você mesmo chamou todo mundo de tolo. Você chamou todo mundo de tolo, Como se eu eu, vou Falei falar. nada, não falei. Se vocês pegaram, eu não falei. Ah, não precisou, né, eu querida? sou muito Beleza. direta, porque a Bia é muito direta. Não, eu preferia, desse jeito, eu preferia a Bia falando isso. É, Eu só vou nas entrelinhas, né, Varão? é. Mas enfim, e para finalizar, sofre perdas, perdas emocionais, espirituais e até financeiras. Provérbios 21:20 fala assim, que o tolo ele desperdiça tudo. Provérbios 21:20. Ele vai falar assim: na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Então não tem como. O resultado da tolice, o resultado de um tolo, é que ele começa a não ter mais aquilo que Deus deu para ele. Eu não estou falando somente de relacionamento de pessoas, mas aquilo até coisas materiais e oportunidades que Deus deu para ele. As Entendeu? portas que Deus abriu. Gente, a maior revelação que o Espírito Santo tem falado comigo, e aí eu quero sair um pouquinho do tema, que a gente já está finalizando. O maior profeta, né? Que muitas vezes o profeta é aquele que revela, certo? Então eu diria que um dos maiores profetas é o tempo, que o tempo revela nosso posicionamento, o tempo revela quem nós somos e como nós estamos. Então, sério mesmo, nós precisamos entender que o tolo ele perde oportunidades, perde recurso, perde propósito. Por quê? Porque ele quer usar tudo agora, ele quer fazer tudo agora. Nós precisamos entender que tem que ter uma distinção. E aí eu quero trazer já para vocês o último ponto. Samuel, tá? Eu enxerguei que eu tô andando ao lado de pessoas tolas, que não estão no mesmo propósito, não estão no mesmo nível que eu quero chegar, que eu quero, sabe, ser como pessoa e transparecer. Samuel, eu tenho enxergado em mim mesmo que tem áreas da minha vida que eu preciso mudar. Tem áreas da minha vida em que eu preciso que seja transformada, que eu não consigo muitas vezes me segurar, que eu não consigo muitas vezes acessar, que eu não consigo muitas vezes, Samuel, você pode mesmo até mesmo falar, cara, eu não consigo segurar nada. Tudo que vem para mim eu gasto na hora, eu uso na hora, eu, sabe, dou, eu desgasto tudo, e aí no final eu fico sem nada. Então eu quero falar realmente para você que você precisa cada vez mais ser cheio do Espírito Santo e Romanos 12:2. Ter uma mudança no seu pensamento, ter uma renovação no seu pensamento. Pastor, amém? Você que está aqui. Então você precisa, o que, Samuel? Se encher mais e buscar o fruto que é do Espírito Santo. Como que esse fruto do Espírito Santo é revelado, gente? Através de você estar cheio dele.
Quem é cheio do Espírito Santo, isso acontece naturalmente. E eu não tô falando aqui ser cheio de dons. Cheio de dons. A gente já tá, mano, a gente já tá careca de falar pra vocês e eu posso que vocês também estão tão careca de ouvir. Né, Rafael? Brincadeira. Aqueles... Aí, esculacho, parei, esculacho. Aí, ó, você. Ô, Esculacho, Bia, pelo amor de Deus, velho. esculacho, esculacho. Caraca, mano. Tem gente Hoje eu tô mais careca demais, na igreja desculpa. e Hoje você eu tô não, demais. e você não fala umas coisas dessas. Perdoa, Tá maluco. perdoa. Você libera aqui. Não, que Perdoa. ele é Aí homem. vamos lá. Vamos É, lá. não, tô enchendo o saco. Eu também gosto Ó, de entrar nessa onda. uma das, Flex na medida. uma das coisas que vocês estão careca de saber é que realmente os os dons, eles não comprovam que você está cheio do Espírito Santo. Os dons não é um indicativo que você está cheio do Espírito Santo. Os dons não é um termômetro. Os dons é a evidência que você tem o Espírito Santo. Os dons é a evidência de que você tem um propósito e você tem os dons derramados pelo Senhor na sua vida. Agora você quer ver a evidência de que está cheio do Espírito Santo? Você vai ver os frutos do Espírito dentro da pessoa. Frutos do Fruto Espírito. do Espírito. Amém? E aí o que acontece? Quando você tá, Samuel, então, como é que eu ajudo uma pessoa que eu vejo que é tola? Então, você simplesmente manda para ela lá, Provérbios, lê lá Provérbios. Amém? Glória a Deus. Como eu ajudo? Primeiro, só ajudo se pedir. Se pedir, já tem uma. Se não pedir, não ajude. Só Gente, ama. só isso. Com discernimento. Posso ver amém? Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido? Porque muitas vezes a gente quer forçar algo que nem o Espírito Santo preparou. Às vezes Isso é verdade. a gente quer, a gente acha que nós já estamos prontos, nós já estamos transformados em tudo, sendo que é apenas o nosso ego, é apenas o inimigo usando do nosso ego para fazer com que a gente não evolua mais. Hoje, o Espírito Santo me trouxe muito forte esse texto, muito forte. Eu estava meditando nessa madrugada esse texto, Provérbios 9:9. Cara, Que fala. instrua o sábio, que o sábio vai receber. Agora, se você falar qualquer coisa pro tolo, o tolo vai saber, vai achar que ele sabe. Exatamente. Nossa. O tolo vai achar que ele sabe, o tolo vai achar que. Ou o tolo muitas vezes vai falar, eu não tenho capacidade. Esse convite. Um dia a gente vai falar um pouco melhor sobre pessoas, sobre esse lado de vitimismo, esse lado de você se colocar em papéis que o inimigo começa a colocar você nesses ciclos. Posso ver amém? Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é isso. Porque nós estamos em uma etapa, nós estamos vivendo um momento que é muito lindo da nossa casa. A ICP Casa do Pai. Principalmente do Legítimos, que tá debaixo da ICP Casa do Pai. Que é o quê? É nós estarmos manifestando os dons, manifestando o agir de Deus, manifestando a glória de Deus. Mas se nós não estamos transformados por essa glória, cheios por essa glória, cara, a gente vai profetizar, a gente vai fazer o céu descer, mas a partir do momento que parou ali o culto, a gente vai destruir tudo que o Espírito Santo fez com a nossa língua. Você já viu? E cara, foi impressionante porque a gente estava na vigília sexta e eu conversei com algumas pessoas e eu vi realmente o reflexo disso muitas vezes. De você descer com a glória, você descer com a manifestação do Espírito Santo, mas quando você vai ver, a pessoa já está tão assim, cara, você já está tão fechada com a glória de Deus, porque porque o pensamento da pessoa já é o quê? O que vai me adiantar a glória de Deus se descendo daqui do altar, descendo aqui do culto, aonde nós temos que cultuar a Deus, não há transformação? Posso vir amém? Isso, isso é o que eu ia falar também. Quando vocês sentarem aqui para escutarem o que está falando, não levem como, nossa, muito bom, sabe? Ó, Deus revelou, Deus falou mesmo, e amanhã esqueçam tudo. Porque aonde não há manifestação, não há transformação. Eu ouço a revelação, eu manifesto ela, e aí eu sou transformada. A revelação sem a manifestação não vai mudar nada na sua vida. Entende? E muitas vezes a gente comete muito esse erro, e esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer. Tratar a palavra como só mais uma palavra, tratar esse tempo aqui como só mais um tempo. É agora.
É agora. E o que eu tava falando para as meninas hoje é, vocês são jovens, nós somos novos. Nós temos todo o começo, sabe? O Lucas, a Jéssica, o Charles, eles já são casados, mas eles estão conseguindo estabelecer uma base desde agora, desde o começo do casamento, e para a filha dele que é nova, o Charles também, mas vocês que ainda nem casaram, sabe? Gente, a gente vê. E eu espero de verdade que quando vocês cheguem com 40 com 30 e poucos anos, 40 anos e tal, assim, vocês ainda têm um coração ensinável, um coração onde queiram aprender, um coração onde queiram crescer, porque não tem nada pior do que uma pessoa que sabe tudo. Porque se você não está disposto a aprender conosco, você também não está disposto a aprender com Deus. Você entende isso? Se meu coração não for ensinável agora, não vai ser ensinável depois. E quando Deus vier, Deus estiver tratando comigo, se eu não consigo me submeter a quem eu consigo enxergar, como eu vou ouvir, ser transformado por alguém que eu não vejo? Você entende isso? Isso é perigoso. Se você não quer chegar daqui 20, 10 anos, o mesmo crente ou a mesma crente, o mesmo cristão que sabe, aprendeu muito, eu já tive, não queira ser aquele crente que fala, eu já passei muito por muita igreja, eu já tive muita história. Não, não, você vai ser o crente falando aqui, você vai ser o crente animado, você vai falar, Deus tem sempre algo para me ensinar e vai colocar em prática. Não adianta os conhecimentos sem a prática. A sabedoria sem a prática não é sabedoria, é conhecimento acumulado. O sábio, ele entende e ele manifesta. O tolo, ele ouve, mas ele não age, porque ele acha que ele já sabe. E eu sei que vocês são ministrados muito tempo para mim, pelo Samuel. Mas eu espero de verdade que, mesmo a gente ministrando por muito tempo, vocês continuem pegando, falando, não, eu quero aplicar isso na minha vida e ver a diferença do que está acontecendo. Porque tem uma diferença. Só que eu sei que não vai ser todo mundo que vai viver. Porque nem todo mundo vai escolher manifestar. Mas o que eu posso fazer é falar para você: escolha manifestar isso hoje. Escolha ver onde estão os seus erros. Escolha ser sábio. Escolha pedir sabedoria. Você não precisa sozinho. Você pode pedir a Deus e Deus vai te entregar essa sabedoria que vem do alto. Escolha não caminhar por sentimento. E escolha daqui 10, 20, 30 anos. Você falar, eu vivi coisas extraordinárias com Deus e até hoje Deus ainda me molda e me transforma. Porque esses são os amigos de Deus. São aqueles que se permitem ser moldados por Ele, transformados por Ele. Em nome de Jesus. A origem da sabedoria, o princípio dela, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O tema ao Senhor a ponto de se permitir escutar e ser moldado por Ele. Amém? E amém. Glória a Deus. Amém, gente? É isso que a gente queria falar com vocês, passar para vocês hoje. Antes de nós, antes de alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar, para acrescentar? Antes só de você fazer uma pergunta, Lucas, deixa eu tirar uma foto antes que eu esqueça. Vamos tirar uma foto? Chama a Jéssica aí para aparecer. Amor, rapidinho, porque senão vai. Não, porque senão vai ser. Ó, vê se o Gabriel consegue abrir, Biel, o Gui, a Lê, a Michele. Por favor, aí, gente, pra gente tirar foto. Antes que a gente esqueça. Bem rapidinho. Bora, 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 bora. Cadê? O Gui, Biel. Aí, Biel. Bora. Vamos lá. Deixa eu tirar assim. 3, 2, 1. Aí. Peraí, que a Nick não apareceu. Cadê, Nick? Hum, Ué, hum, por ação. hum. Ficou parecendo Tá a sombra. escondida? Que isso? Vai, vira aí o celular. Gente, parece uma assombração do meu lado. Eu falei pra ela, tá? Vira, Não, bora. Vamos, aparece vira a aí. câmera de vocês de lado que talvez apareça. Gente, tô Ai. toda chata, capenga, não preciso. Meu Jesus. Ih, cadê o Gui? Cadê o Gui? Cadê Cadê o o Gui? Gui? Cadê o Tinha Gui? alguém. Aí. Romano das Sombras. Vai lá. Vai, 3, 2, 1. Calma aí. Vai, 3, 2, 1. Aí.
Eu dei o Gui, chorei. Parece o Samuca nesses dias atrás que a luz não tava funcionando na igreja. Foram gravar, pegar o AP falando com o pessoal. O Samuel tava do meu lado, ele não aparecia de jeito nenhum. Certo. Aí eu, ó, cadê você? Deixa o Lucas fazer a Ai, pergunta, porque desculpa, perdão. tem 4 minutos. Vai lá, Lucas. Uau. É, em questão a essa parte da sabedoria, como que beleza, melhor. A nossa oração faz com que a gente venha, de alguma forma, se tornar mais sábio ou deixar de ser tolo? Não sei se ser mais sábio e deixar de ser tolo seria a mesma coisa. O rei Davi fala para Salomão: entre tudo que pedir, peça sabedoria. A palavra do Senhor diz que aquele que pede sabedoria ao Senhor, ele mesmo entrega ela. Então, sim, se você pedir ao Senhor, ele entregará para você sabedoria. Ele te moldará dentro dela e fará com que ela te guarde. Entende? E assim, isso que nós passamos aqui foi basicamente um estudo bíblico do livro de Provérbios. Amém? Então, cada vez mais que você se aprofunda no livro de Provérbios, você começa a entender quais são as ações do tolo. E você começa a o quê? A fazer o contrário, você começa a seguir a sabedoria. Porque o Espírito Santo, sim, ele pode revelar, mas muitas vezes ele quer que você vá buscar. Ele quer que você vá se aprofundar, ele quer que você vá realmente ter o conhecimento. Você realmente vá buscar mesmo, Você sabe? saia do Você raso e vai saia do pro profundo. raso. Amém, varão? Então, é só se você orar, se você pedir, o Senhor vai te entregar. Porque a sabedoria de Deus é algo divino, é uma revelação manifestada. Isso é sabedoria. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem pergunta? Ou quer acrescentar? Deixa eu ver se temos tolos aqui. Pensando neles. Pensando... Eu quero uma figurinha do tolo. Eu vou arranjar uma figurinha do tolo. Já que ninguém tem pergunta, eu vou Ó, fazer uma faz pergunta. assim, ó, a minha cara assim, ó. Ó, tem Você é dois tolo? minutos, tem 2 minutos. Vai, fala, Lu. É, Meu Deus, caramba, agora me deu um branco. Mas vamos lá, lembrei. Em questão aí ao processo de estarmos na tolice e passarmos a ter atitudes de sábios, quando que a gente sabe que a gente vai começar a colher frutos dentro disso, dentro dessa sabedoria, vamos colocar assim? Como, como que a gente vai saber que a gente está pelo caminho certo? Melhor. Eu posso falar? Pode, vai ter Eu vou que dar um exemplo bem rápido. Quando eu ministrava o infantil, eu falava para eles que é comum o exemplo. A pessoa, o pai, ela vira pro filho e fala assim: eu quero que você plante morango. O filho, ele vira e fala: não, eu vou plantar melancia porque melancia é muito maior. Só que na hora da colheita é muito pesada a melancia, só que ele não lembrava disso. Então, ele tá com aquele monte de melancia, mas ele não consegue fazer mais nada com ela, porque ele não tem força suficiente. Só que agora tem dois caminhos: ou ele tenta fazer tudo escondido, ou ele vai falar com o pai. Qual caminho você vai fazer? Isso determina se você é tolo ou sábio. Mas a sabedoria, ela entra dentro disso e faz com que você vá até o pai. E o pai te ajude a transformar o que era uma melancia pesada em suco, vender, pegar o dinheiro, plantar morango e fazer tudo que tem que ser feito agora mais leve. A sabedoria, ela te traz o discernimento. Ela te traz o discernimento para você olhar as coisas da maneira correta. Gente, infelizmente eu não acertei o Zoom. Pensei que tinha acertado, não Vai acertei. desligar na cara de Ligar na vocês. cara de Em vocês. alguns minutos. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, outra questão, é, Manda por áudio que eu manda por respondo áudio. Mas tudo. eu quero abençoar, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa reunião e declaramos, Pai, em nome de Jesus, que estão guardados, protegidos, que esse ensino, que essa palavra de hoje permaneça em nós e manifestando através de nós, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Fiz uma oração bem rápida para que não desligue, Vai mas se desligar. desligar, entendeu? É isso. Manda Então, mensagem lá no WhatsApp que eu mande respondo. mensagem. E sexta-feira agora tem a bala, em nome de Jesus, para conseguir, Sai, coque, sapatinho. tá bom? Então a gente vai se falando, tá bom? Um abração, gente. Fica na paz.